Um olá muito especial para vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje é o segundo dia do CIPAV, desse momento que eu coloco no site de palestras, né, sobre o tema que me propõe a falar, que hoje é o tema da Santa Missa, e hoje esse tema mais específico de uma visão unificada, a importância de uma visão unificada, né, desse rito litúrgico, celebrativo, que nós encontramos, como vimos no primeiro vídeo, ao longo da história, desde a época do Novo Testamento. E então nós encontramos coisas importantes que nos levam a acreditar, ou me levam a acreditar, que uma visão mais unificada das partes da Santa Missa são importantes para a própria compreensão dela e também o do porquê nós buscarmos conhecer e se apaixonar ainda mais por esse momento em que vivemos. Bem, é importante lembrar que não é um curso de liturgia, né, esse momento, né, então por isso que aqui não se pretende abordar com fontes e com documentos, etc., mas é um pensamento que pretendo transmitir a respeito de um tema muito específico, né, que é a missa, mas com algumas nuances próprias, né, próprias de uma reflexão particular. Bem, a missa ela nasceu una no seu rito e na sua intenção. Todos certamente já escutaram aquela afirmação piedosa que diz: a missa é uma grande oração. E ela quer especialmente falar que este rito, que chamamos de missa, é uma oração desde o primeiro gesto até o último, que nós encontramos no momento do ato celebrativo. De fato, esta afirmação ela não é apenas piedosa, mas ela traz uma verdade verificável na própria palavra de Deus. Por esse motivo, não penso ser supérfluo e muito menos menosprezável afirmar que a missa nasceu una no seu rito e na sua intenção. Ela já nasceu una. Mas como dizer isto? Como afirmar tal coisa? De onde tirar esta certeza? Para mim parece até simples ao pensarmos naquele instante, naquele que instituiu tal rito para seus seguidores e que logo estariam sem a sua presença visível, ao menos na forma que eles conheceram e que, né, tanto escutaram, tanto viram. Toda a pregação, né, de Jesus foi uma preparação para a sua condensação num único momento ritual. Suas palavras e seus gestos foram facilmente organizados num rito celebrativo, onde seus seguidores continuavam ouvindo, vendo e, enfim, recebendo ele mesmo. O Senhor que ascendeu aos céus, de certa forma, permanece no rito. De tal forma que, analogamente, de modo bastante análogo, assim como a palavra de Deus é una mesmo, possuindo várias partes, seja na sua narrativa, ou seja na sua contextualização, nos vários autores, né, agiógrafos, o rito que instituiu-se através desta palavra divina encarnada, Jesus Cristo, deve ser uno porque reproduz a unidade daquele que instituiu cada palavra, cada gesto, cada oração que nós ali encontramos. É preciso, por esse motivo, que acabo de dizer, que não podemos encarar uma clara separação das partes desse rito da Santa Missa como uma individualização das mesmas, ao ponto de transformar essas partes em coisas independentes,
sem a necessária dependência uma das outras. Assim, não podemos tratar os ritos iniciais, por exemplo, como algo independente, totalmente independente da liturgia da palavra, pois são gestos de uma mesma ação, de um mesmo momento. É verdade que pode-se falar apenas de uma das partes da missa, por exemplo, vamos fazer um estudo sobre o rito da liturgia da palavra, ou o rito da liturgia eucarística, como de fato existe, dando o devido enfoque a fim de melhor educação litúrgica, por exemplo, mas sempre conectando esta mesma parte em questão ao conjunto do rito, a todo o rito. Alguém poderia contestar dizendo que fazer o sinal da cruz e pedir perdão a Deus não depende da liturgia da palavra que viria posteriormente. Se referindo aos ritos iniciais ali, né? Sinal da cruz e ato de contrição. Mas nesse caso estaria errado, porque falamos aqui de algo que nasceu uno na sua intenção, como já foi dito, ou seja, como dizia antes, né? Tratamos de partes que dependem umas das outras na sua intenção, na sua unidade original. Por isso que me parece ser tão necessário e até urgente que cada cristão, cada católico tenha esta visão unificada deste momento celebrativo, para que inicie e termine com a mesma intenção e atenção. Isso é importante, né? Às vezes encontramos justamente esta observação em muitas pessoas, em muitas comunidades, acerca da dificuldade da atenção e da oração, que está envolvida com a intenção da Santa Missa. Bom, está envolvida com isso, dessa falta de visão unificada da Santa Missa, né, do início ao fim. Afinal, somos responsáveis por nossa produtividade, entre aspas, né? Nossa produtividade ao participarmos deste rito celebrativo. E é deveras importante observarmos que, falando das partes da missa, e aqui, como eu disse, não é um curso de liturgia, mas todos sabemos que existem duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que são precedidas de um rito inicial e de um rito final. Tratar dessas partes não pode significar individualizá-las e muito menos distorcer as partes, ou seja, eu não posso colocar o rito inicial entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, por exemplo, ou colocar a liturgia da palavra depois da Eucaristia. Não posso, porque isso não nasceu assim e transfiguraria a unidade interna do próprio rito. O ambiente sagrado, o ambiente externo, ele precisa refletir a unidade interna da missa. Algumas coisas externas a nós precisam ajudar nesta compreensão unificada deste rito litúrgico. E falo do templo, falo da igreja, uma edificação visível que pretende servir para a realização deste esplêndido e inaudito ato litúrgico, precisa ser construído de forma a que todos possam entender o que se faz e como se deve entender esta ação na qual participamos. O templo sagrado sempre foi um oportuno ambiente catequético dentro da tradição da igreja. E não pode perder isso, jamais.
Mas devido à sujeição aos artesãos, aos engenheiros, arquitetos e suas próprias compreensões de Deus e de mundo, muitas vezes esses templos acabaram se desfigurando e desfigurando a própria fé, aquela fé que pretendem, né, celebrar e esclarecer também de modo catequético. Uma visão esplêndida e unificada da Santa Missa passa convenientemente pelo edifício no qual ela se realiza. E aqui vou repetir aquilo que dizia antes: a necessidade de uma visão unificada desse rito celebrativo está intimamente ligado com a própria maturidade na fé, com a própria compreensão e desenvolvimento da fé que se vive e que se transmite posteriormente aos mais novos, aos filhos, aos netos, às futuras gerações. Então isso é muito importante, por isso que eu acredito que esse ponto, esse tema de uma visão unificada da Santa Missa, ela precisa ser levada a sério e precisa ser compreendida com mais clareza. O cristão, como exemplo vivo da unidade mística da Santa Igreja, da Santa Missa, ele é aquele que entende isso e que, por conta da sua visão unificada da missa, consegue elaborar tudo o que a sua fé vai necessitar para viver e para transmitir aos outros, aos demais. Isso é importante. E nós vamos encontrar, então, frutos. Vamos encontrar tudo o que se espera de um cristão, o que se espera de um exemplo, o que se espera de um amadurecimento visível daquilo que se crê na comunidade, na família, na sociedade, quando encontramos cristãos assim, que a partir de uma visão una, né, não apenas individualizada das coisas, mas uma visão una daquele ato esplêndido e inaudito e sem igual, que é a Santa Missa, por conta do que acontece nela, especialmente, mas aquele que consegue viver ela nessa visão unificada, do início ao fim, ele vai então ser aquele que vai conseguir transmitir de maneira mais clara, objetiva e profunda, né, o mistério para todos os demais. E é por isso que essa visão precisa fazer parte da vida do cristão, da vida do crente, daquele que participa do rito. Uma Santa Missa que é vista como partes, né, facilmente ela não é vivida. Então, um cidadão que assim enxerga ela somente por partes pode facilmente chegar à compreensão de que ouvir a palavra de Deus e participar da reflexão não é necessário, apenas participar da segunda parte da missa, ou seja, da liturgia eucarística, e chegar até a fila da comunhão. Ou pelo contrário, aquele que acredita que a Eucaristia não significa nada para ele, que não tem fé na Eucaristia, escuta a palavra de Deus e no meio da missa vai embora porque já passou os seus 20, 30 minutos. Então é importante essa visão, ela precisa ser levada a sério, é preciso se falar sobre isso também, porque falar de ritos e normas para muitos parece muito chato, mas vivê-las com uma visão de unidade, no qual transmite uma única coisa, isso vai mudar e bastante a nossa própria visão, o nosso próprio modo de se comportar a respeito da missa. Bem, vou ficar por aqui e que todos possam ter aproveitado este momento, essas palavras para a sua própria reflexão. Um grande abraço para todos.